Ok? Bom, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 9. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 24 até 41. Chegaram lá? Então, chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez: o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? E ele respondeu: já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e lhe disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu: é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu alguém que tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem e, ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? E ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem nós vemos, o pecado de vocês permanece. Oremos. Nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo privilégio de podermos estar novamente diante da Tua palavra. Nessa noite nós suplicamos que o Senhor venha abrir os nossos olhos, que o Senhor nos dê a revelação da Tua palavra, para que nós possamos recebê-la e acolhê-la no coração como palavra vinda do Senhor para nós, que ela fale de perto aos nossos corações, que ela nos conforte e ela também nos desperte, que ela seja tudo o que é necessário para que nós sejamos o que é necessário para a Tua glória e para a Tua honra, que ela cumpra em nós os Teus propósitos nessa noite, que ela venha nos curar, nos renovar, nos estabelecer, ó Deus, nos revigorar. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos e irmãs podem se sentar. Ok. Estamos aqui diante de um texto bem conhecido da palavra de Deus. Vamos servirá de base para a meditação nessa noite. Antes eu quero me lembrar de um ditado antigo, que certamente todos nós conhecemos, já ouvimos em algum momento das nossas vidas, ou em vários momentos das nossas vidas. É um dito bem popular, que é aquele ditado que o maior cego é o quê? Aquele que não quer ver. É um ditado bem antigo, né? Bem conhecido, e certamente todos nós já ouvimos em algum lugar, ou em vários lugares, esse dito antigo, bem popular. E ele tem a ver com a nossa meditação nessa noite. Eu quero começar falando a respeito
do Evangelho de João e da forma como João apresenta o Messias, né? Nós estamos aqui num dos textos que fazem parte do chamado Livro dos Sinais. O Livro dos Sinais começa no capítulo 1 do Evangelho de João e vai até o capítulo 12 desse mesmo Evangelho. Então, é um texto bem dramático e cheio de cenas muito fortes que o Evangelho de João apresenta, né? E além disso, é uma porção da Bíblia que também traz uma, como é que a gente pode dizer, usando uma linguagem bem popular aí no mundo secular, né? Traz uma boa energia para nós, né? Uma ideia de que realmente nós servimos a um Deus Todo-Poderoso que pode realizar coisas extraordinárias, como transformar a água em vinho, como curar o cego de nascença, como ressuscitar um morto depois de 4 dias, e várias coisas extraordinárias que nós vemos no Livro dos Sinais, né? Agora, o que nós temos de mais importante é que esse Livro dos Sinais, na sua totalidade, ele representa toda a verdade sobre Cristo e sobre a obra de Cristo nesse mundo. Então nós vamos fazer um panorama, né, a partir desse texto, olhando também para os capítulos anteriores, né? Vamos focar no capítulo 9, talvez a gente ainda olhe alguma coisa no capítulo 10, provavelmente não vai dar tempo hoje, né? Nós vamos deixar para outra semana, porque a nossa reflexão aqui vai se desdobrar em 2 partes, mas acima de tudo nós vamos fazer um retrocesso também até o capítulo 7, 8 e vamos avançar ou retroceder talvez até o capítulo 1, né? Mas, voltando ao Livro dos Sinais, esse texto é chamado de narrativas de controvérsias. E por que é chamado assim? Porque em cada sinal realizado, Jesus desperta uma controvérsia com os seus ouvintes, com as pessoas que estão próximas a ele, sobretudo com os judeus, né? A controvérsia sempre vai dar a Jesus a oportunidade de expor um tema central sobre o que ele é, sobre quem ele é e sobre a sua obra neste mundo. E por isso essas narrativas são chamadas de narrativas de controvérsia. Na maior parte do tempo, essas controvérsias se tornam tão intensas que os judeus mostram extremo zelo com a lei e se tornam muito agressivos com Jesus, não é? E geralmente isso acontece quando eles percebem que Jesus está dizendo uma verdade que eles não podem desistir. É a verdade, eles admitem que é a verdade, mas eles não querem admitir que é a verdade. Então o que eles fazem? Eles querem encerrar a discussão acusando Jesus de estar endemoniado. Você pode depois conferir no capítulo 7, 14 a 20, também no capítulo 8, 48 a 52, e de novo no capítulo 10, 19 a 21, eles vão usar a mesma estratégia. É engraçado, né? Porque no nosso dia a dia é exatamente isso que acontece, né? Quando a gente começa a discutir com uma pessoa e a gente consegue expor a verdade no nível que não pode ser confrontado, então a pessoa normalmente parte para a agressão, né? É como aquele outro ditado antigo, né? Numa discussão quem grita mais na maioria das vezes está errado, né? Porque o argumento nem sempre é bem recebido quando ele é um argumento imbatível, né? Definitivo. Então isso acontecia também com as controvérsias de Jesus e os judeus, e aqui, né, numa dessas ocasiões de intenso debate, começa um evento extraordinário com uma declaração direta de Jesus a seu próprio respeito, quando ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Capítulo 8, versículo 12. Então Jesus, mais uma vez aqui, está dizendo: eu sou, ego eimi, né, no grego, que é uma expressão que se repete bastante no Livro dos Sinais. E o leitor da Bíblia, é claro que é quase impossível a ele não associar essa expressão de Jesus àquela expressão de Deus quando se revela a Moisés em Êxodo 3,14, quando Moisés diz: Senhor, quando for a Faraó, o que eu direi?
Como é que eu vou apresentar o Senhor? Então ele disse para Moisés: Moisés, eu sou o que sou. E é provável que esta tenha sido a intenção de Jesus, sobretudo pela clareza da declaração que ele faz no mesmo capítulo, dizendo: antes que Abraão existisse, eu sou. Capítulo 8, versículo 58. Então, ao longo do livro dos Sinais, Jesus afirma e reafirma a sua união com o Pai. Não é uma união estática, não é uma questão de imitação de Jesus, como um filho imita aquilo que vê o seu pai fazer, mas não participa da natureza do Pai. Com Jesus é uma relação dinâmica, ele participa da natureza do Pai, assim como o Pai participa da natureza do Filho, e ambos participam da natureza do Espírito. Então, o que Jesus realiza, as obras de Jesus têm origem no Pai, se manifestam no Filho e são aplicados pelo Espírito Santo à igreja. Então, o próprio Jesus vai dizer isso, e por essa razão havia grande preocupação das autoridades, quando elas viam que os milagres de Jesus despertavam cada vez mais o interesse das pessoas. E ali no capítulo 11, 47, 48, eles estão numa reunião, dizendo para os seus superiores, para o sumo sacerdote e o seu filho: olha, nós temos que matar esse Jesus, porque cada vez mais pessoas estão interessadas pelos seus sinais. E eles queriam apedrejar Jesus porque reconheciam que os sinais que ele fazia confirmavam que ele era quem dizia ser, ou seja, um com Deus. Você pode conferir isso depois no capítulo 10, versículo 33, que diz que eles queriam apedrejá-lo porque ele queria se fazer um com Deus. Então, irmãos, diante de tudo isso, João mostra o quê? Que a luz veio ao mundo, mas não como um conceito. A luz veio ao mundo em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Essa é a primeira afirmação taxativa do Evangelho de João, lá no capítulo 1, versículo 4, quando ele diz: a luz veio ao mundo, e ela prevaleceu contra as trevas. Extraordinária essa declaração de João, logo no princípio, né? Então a luz foi dada ao mundo para a salvação, mas a luz também foi dada ao mundo para condenação. Porque Jesus faz questão de esclarecer esse fato quando diz: se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Capítulo 8, versículo 24, segunda parte. Então, quando é que a luz condena? Quando, mesmo vendo a luz, quando mesmo tendo a oportunidade de estar diante da luz, os homens preferem a escuridão, preferem as trevas. Capítulo 3, versículo 19, quando Jesus vai dizer: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E por que os homens amam mais as trevas do que a luz? Porque a escuridão encobre as suas más obras. A criancinha, quando apronta, o que ela faz? Vai se esconder, não é? É aquele pecadorzinho em miniatura, a amostra grátis de pecador, que vai se esconder. Então, a luz condena quando ela se manifesta e é desprezada. O que nós temos aqui, irmãos? É o velho Adão querendo se esconder da luz reveladora da presença do Criador. Quando Adão peca, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele se esconde. Então ele não quer a luz, ele quer a escuridão, ele quer as trevas, não é? O que é que os últimos acontecimentos relacionados à aplicação da lei e da justiça na vida de tantos famosos, de tantas celebridades nesse nosso país, têm revelado que há muita coisa escondida na escuridão. Mas quando a luz chega, a escuridão é desmascarada. Então, o capítulo 9, ele não fala do fato da luz ter sido trazida ao mundo. O capítulo 9 fala a respeito do julgamento da luz. Porque o capítulo 9 vai falar desse julgamento através da narração de mais um sinal, que é o quê? A cura de um homem cego de nascença. E nós vemos aí, na narrativa do versículo 1 ao 12, que nós não lemos, que enquanto Jesus caminhava, ele viu
um homem cego. E ao ver esse homem cego, os discípulos também o viram e perguntaram para o Senhor: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais? O que tem por trás dessa pergunta dos discípulos? Aquela teologia da retribuição, da qual a gente já falou bastante aqui na igreja. Não é? O nome é estranho, mas você já ouviu isso em algum lugar. Se fulano está assim é porque deve ter algum pecado. Porque se ele fosse fiel a Deus, não passaria por sofrimento. Já ouviu isso em algum lugar? Pois é, os discípulos também acreditavam nisso. Então eles pensaram: se esse rapaz nasceu cego, alguém pecou, ou ele ou seus pais. E Jesus os surpreendeu dizendo: nem ele pecou e nem os seus pais. Não é esse o caso aqui. Não é a teologia da retribuição. E a resposta vem nos versículos 3 a 5. Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ou seja, nós estamos vendo aqui o mesmo assunto do capítulo 8, voltar na perspectiva da cura desse homem. Então Jesus está dizendo para os discípulos: aqui o que está acontecendo é uma grande oportunidade para que a graça e a verdade se revelem, para que as obras de Deus se mostrem. Então ele fala do dia. O que é o dia? O dia é a luz, não é? É a presença do próprio Cristo no mundo. Então ele diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E o que é a noite? O que são as trevas? É aquele momento quando Cristo vai ser tirado do mundo. É por isso que lá na frente, quando nós vamos chegar no capítulo 13 em diante, há um momento em que ele diz: bom, chegou a hora do Filho do Homem, porque as trevas estão a caminho. Então, essa é a perspectiva da declaração que Jesus faz aqui, não é? Enquanto é dia, ou seja, enquanto há luz, andem na luz, porque a noite vem, quando nada poderá ser feito. E aí nós vamos para o versículo 6, que vai começar a narrativa do milagre em si, até o versículo 7, não é? E diz que Jesus cuspiu no chão, fez lama com saliva e untou os olhos do cego. Então, versículo 7, disse a ele: vá lavar-se no tanque de Siloé, que quer dizer o quê? Enviado. Aquele que foi enviado. É uma palavra, a mesma palavra que nós usamos para a tradução de apóstolo, né? Apóstolo, aquele que foi enviado por Deus com uma missão específica. Então aqui, o João vai dar seguimento aos seus temas principais. Primeiro, ele ilustra aquela afirmação taxativa que nós falamos lá do início do Evangelho: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Então aqui, de fato, Jesus é a luz que devia vir ao mundo, né? E quando ele chega e toca nesse homem cego, ele é curado da sua cegueira. Ou seja, a luz derrota a escuridão. E depois, a narrativa é marcada por uma figura que relembra os temas da água da vida, do capítulo 7, e da união do Filho com o Pai, da qual nós falamos, que vai do capítulo 7 ao 12, quando surge o tanque de Siloé. O tanque de Siloé. Então o próprio texto informa o significado do nome, conforme nós vimos, com letra maiúscula. Isso indica que está falando de uma pessoa. O sinal indica que Siloé está recebendo um novo significado. Jesus é o verdadeiro Siloé. É aquele que o Pai enviou e do qual o Pai também dá testemunho, conforme ele afirma no capítulo 8, versículo 18. E aqui é interessante a gente perceber que acontece algo que está também bem dentro do nosso cotidiano. Porque surge o quê? A especulação dos vizinhos, né? Quando acontece alguma coisa diferente na casa da gente, os vizinhos logo: opa, o que houve lá de diferente? Os vizinhos já ficam de orelha em pé e querem tomar conhecimento do que aconteceu,
porque realmente era uma coisa muito inusitada, fora do comum. Então a vizinhança ficou ali polvorosa, totalmente agitada, e foi inspecionar o que havia acontecido. Então disseram: olha, esse homem não era um mendigo que vivia pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros diziam: não se parece com ele. E o homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? E ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou os meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei e estou vendo. E eles perguntaram: onde está ele? Respondeu: não sei. E aqui nós vamos ter uma mudança no cenário, porque essa especulação dos vizinhos suscitou uma questão bem maior, porque eles pegam esse homem, levam até as autoridades do povo, não é? E isso vai suscitar o que? A controvérsia. E aí nós começamos a partir do versículo 13, né, um processo jurídico aqui, né? E no versículo 13 diz que eles levaram aos fariseus aquele que antes era cego. Era sábado, o dia que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. E ele respondeu: ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Muita gente já devia ter perguntado isso para ele. Eu imagino que esse homem já devia estar chateado com esse negócio, porque um monte de gente já perguntou. Mais uma vez agora vem os fariseus. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. A gente sabe que é importante a questão do sábado, já falamos sobre isso aqui várias vezes, não é? Mas outros diziam: como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve o quê? Divisão entre eles. Meus irmãos, fazendo uma paradinha bem rápida aqui, quando Jesus se manifesta, ninguém fica indiferente. Existem aqueles que creem e aqueles que não creem. Lembra do que nós falamos? A luz veio ao mundo, mas nem todos acolheram a luz. Alguns acolhem, outros não acolhem, mas ninguém fica indiferente. É por isso que a luz pode salvar, mas também pode condenar. São esses dois lados, né, da mesma realidade, como nós podemos dizer. Então, nas palavras de certo comentarista, né, ironicamente, esse homem cego, que antes havia sido um mendigo, ele agora é intimado a comparecer perante os seus superiores para quê? Para negar a única coisa da qual ele tinha certeza. A única verdade que se manifestou na vida dele, a única coisa boa que aconteceu na vida dele, agora ele estava sendo chamado a negar. Então, de novo, versículo 17. Perguntaram ao cego: o que você diz a respeito dele? Uma vez que ele abriu os olhos, ele respondeu: é um profeta. E por que ele respondeu: é um profeta? Porque sabidamente em Israel ninguém pode realizar esses sinais como Jesus realizava se não fosse um profeta, um grande profeta, como Elias, como Eliseu, como Samuel e como tantos outros grandes profetas da história e da tradição do povo de Deus, não é? Então ele estava ali sendo chamado para negar a sua última certeza, a sua única certeza. Então o que os judeus fazem? Convocam as testemunhas, versículos 18 a 23. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele e lhes perguntaram: é este o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Gente, a incredulidade é uma coisa profunda, né? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso
porque estavam com medo dos judeus, pois estes tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Então, pelo texto fica bem claro que os pais sabiam a verdade, mas o que eles preferiram? Esconder a verdade. Os pais também preferiram a escuridão do que a luz. O comportamento típico dos pais tinha como causa o medo de excomunhão da sinagoga. E aqui a gente pode pensar no caso de muita gente que é crente, que quer ser fiel a Deus, mas muitas vezes prefere a escuridão porque tem medo de perder. Tem medo de perder. Mas uma vida de fidelidade a Cristo não pode se tornar real sem perda. Todo mundo perde alguma coisa quando se dispõe a ser fiel ao Senhor Jesus, né? Então, depois de ouvir as testemunhas, o que eles fazem? Chamam o homem de volta. Segundo depoimento, versículo 24, que nós já lemos. Então, ele volta, né? E é ouvido mais uma vez. Eles dizem: diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. E ele, eu acho que aqui ele já estava muito aborrecido. E ele disse: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Eles realmente levaram esse homem a um nível de aborrecimento muito grande. Embora tenha sido chamado a negar o milagre, o que ele fez foi reafirmar o milagre com plena convicção. É como se ele dissesse: poxa, a única coisa da qual eu tenho certeza na vida, vocês querem me tirar? Não vão tirar. Não vão tirar. Então, ao ver a luz, o cego viu também o quê? A verdade. E deu testemunho dela por argumentação lógica e sensata, né? No verso 26, eles perguntam de novo: o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Imagine você no meio do sinédrio e aquele monte de líderes ao teu redor perguntando um monte de coisa na tua cabeça uma vez no tempo só, sufocando você. Qual era a intenção dos líderes? Era levá-lo a negar que o milagre havia acontecido. Mas ele respondeu: eu já disse a vocês, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir de novo? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? E a gente tem que entender essa pergunta, irmãos. Não é uma pergunta irônica, nem é uma pergunta com intenção dolosa. Não, fez uma pergunta sincera, realmente, né? Ele tinha uma pergunta sincera. E é claro que isso não agradou os judeus de forma alguma, né? Então, nesse breve debate, aparecem certas indicações do que realmente estava em discussão. Primeiro, as autoridades religiosas não queriam a verdade. Olha, se nós parássemos para pensar bem na palavra de Deus, as nossas orações seriam todas reformuladas. Primeiro, nós pensaríamos 10 vezes antes de dizer: Senhor, eu quero viver a verdade. Segundo, nós pensaríamos 1000 vezes antes de pedir: Senhor, faça justiça. Não é? Faça justiça. Porque a palavra de Deus nos mostra que a verdade, a justiça, a luz, não são conceitos. São verdades que precisam ser encarnadas, vividas, vivenciadas por cada um de nós. E isso é um desafio muito grande. E por isso, não começa em nós, começa no próprio Deus. É Ele que nos capacita a viver essa vida que Ele quer que nós vivamos. Né? Como diria Agostinho de Hipona, Ele nos dá tudo que Ele pede,
e Ele nos pede tudo que Ele nos dá. Deus não nos pede nada que Ele já não nos tenha dado, mas também Ele não nos dá nada que Ele não vá pedir depois. Então, essa dinâmica está em constante atividade em nossas vidas. E nós vamos perceber isso aqui. O que eles queriam? Eles queriam reunir provas para condenar Jesus e matar Jesus. Então, no versículo 27 ele diz: vocês não querem ouvir, como já vimos. Não é? Ele foi capaz de identificar a essência da questão. Vocês se fizeram de surdos. Segundo, os líderes do povo se estribavam de já possuírem a verdade, ou seja, eles já acreditavam ter a luz. Versículo 28, eles dizem: nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Então é interessante que eles admitiram aqui outra verdade, né, que lhes servia muito melhor do que a verdade que Jesus trouxe, e era exatamente essa a causa da sua condenação, porque eles diziam que eles já tinham a verdade. Então Jesus vai dizer aí a partir do versículo 39, como nós já lemos: eu vi este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Então alguns dos fariseus que estavam perto perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? E Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem nós vemos, o pecado de vocês permanece. Esse é o mesmo princípio que Jesus aplica em certos momentos, quando ele diz: olha, aquele que conhece a verdade e não vive na verdade, seria melhor que ele nunca tivesse conhecido a verdade. Então, esses fariseus, eles têm a palavra de Deus, eles têm acesso à palavra de Deus, a eles foi revelado a aliança e tudo aquilo que Deus prometeu no passado, mas assim eles se tornaram como seus pais, duros de coração e obstinados, rejeitando sempre a verdade de Deus e preferindo a sua própria verdade. Então, eles confessaram com as suas próprias palavras aquilo que Jesus já havia dito antes. Quando nós vamos aí ver no versículo 29, a trita, quando ele diz: sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Então o homem respondeu: é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. E lá no capítulo 8, versículos 14 e 15, o próprio Jesus diz assim: ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde venho e nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne. Ou seja, eles julgavam conforme a carne. O que isso queria dizer? Julgavam pela aparência. Os judeus desprezaram Jesus porque ele vinha de Nazaré. E pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Essa era a pergunta. Então, meus irmãos, a sociedade daquela época era diferente da sociedade que nós vivemos hoje? Não era. É uma sociedade muito semelhante à nossa, onde as pessoas acreditam que têm a sua própria justiça e isso lhes basta. Onde elas dizem: não, é claro que eu sou pecador. É lógico que eu sou pecador, eu reconheço que sou, mas quem não é? Não é verdade? Então Deus ama todos e no fim todo mundo vai ser salvo, porque o céu é uma grande festa, isso é o que importa. Se eu fizer boas obras, se eu ajudar a velhinha a atravessar a rua, se eu der uma cesta básica, o meu lugarzinho no céu está garantido. E tem aquelas frases poéticas, né? Hoje eu coloquei mais uma pedrinha na minha coluna. Falta só aquele plim no final. Plim. Nós ouvimos isso o tempo todo, gente. Nós aqui na igreja, vamos falar agora de nós mesmos, né? Quando nós temos um dia que a gente acha que fez o melhor para Deus, a gente se sente pertinho do céu. Vamos falar a verdade, não é ou não é?
Mas há outros dias em que a gente pensa que Deus nem liga para nós, por quê? Porque nós achamos que Deus age conosco de acordo com o nosso mérito. Meus irmãos, ai de nós se Deus nos julgasse pelos nossos méritos. Olha o que diz o Salmo 103. Bendizei ao Senhor, porque Ele não nos julga conforme os nossos pecados, mas segundo a sua misericórdia. Louvado seja Deus. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Olha a sabedoria do salmista. De mostrar que Deus, apesar de saber exatamente o que nós somos, ainda assim, Ele usa de misericórdia e graça para conosco. Ele nos ama, apesar de nós, não é por nossa causa, é apesar de nós. Então, o que Jesus faz? Jesus inverte o juízo. Ele inverte o juízo. Por quê? Quem era cego, afinal? E quem não era na história? Quem era o cego da narrativa? E quem é que estava enxergando na narrativa? E nós voltamos aos versículos 39 a 41, e daqui nós vamos já partir para a conclusão, quando Jesus diz a eles: olha, a luz veio ao mundo, mas veio para que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. É como aquele texto de Mateus, quando Jesus fala: graças te dou, ó Pai, porque tu escondestes essas coisas dos poderosos, dos sábios, dos inteligentes, e revelaste aos pequeninos, porque aprove a ti fazer dessa forma. É como Paulo também, em 1 Coríntios, quando ele diz: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir aquelas coisas que se julgam sábias. Ele escolheu as coisas que não são para confundir as que são. E ele estava falando do quê? Da aparência desfigurada de Cristo. Ele estava falando da aparência que os judeus desprezaram. Ele estava falando da cruz. Ele estava falando da obra mais monumental que Deus fez neste mundo, mas os seus filhos, primeiros filhos, rejeitaram, porque não parecia com aquilo que eles julgavam ser adequado e conveniente para eles. Então, os fariseus entenderam a metáfora? Sim, porque eles perguntam: o senhor está dizendo que a gente é cego? Eles receberam o recado? Sim. Entenderam muito bem o que Jesus queria dizer. E é por isso, porque eles entenderam que Jesus disse: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas, porque agora vocês dizem: nós vemos, o pecado permanece em vocês. Porque vocês veem, sim, vocês veem. Entendem, sim, mas não se convertem. Por que não creram? Porque amaram mais as trevas do que a luz. Porque tendo meios para ver, não quiseram ver. Por outro lado, o homem que antes fora cego, que não tinha meios para ver, mas ele quis ver, agora ele podia ver. Amém. E ele não só pôde ver, mas ele amou o que viu e se entregou ao que viu. Isso fica bem claro na sequência do texto 36 a 38, quando Jesus disse, quando ele foi expulso da sinagoga, Jesus disse para ele: você crê no Filho do Homem? A gente sabe que Filho do Homem é um título messiânico, né? Você crê no Messias? E ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Irmãos, imagina essa cena. Vamos tentar dar um pouco de asas à nossa imaginação. Uma pessoa cega de nascença, que nunca viu a luz do dia. No mesmo tempo, ele foi curado da cegueira física, foi curado da cegueira espiritual, e viu o Messias encarnado diante dele. É muita glória por Deus só, né? Eu fico imaginando o privilégio que foi concedido a esse homem. E ele então confessa no versículo 38: eu creio, Senhor,
e o adorou. É uma sequência extraordinária, porque quem crê em Cristo, adora Cristo. E só adora Cristo. Não adora nenhum outro. Né? Então, ele já havia aceitado a sentença que seus pais temiam. O que seus pais temiam? Serem expulsos da sinagoga. Pois é, foi o que aconteceu com ele. Versículo 34. Você está cheio de pecado, quer nos ensinar? E o expulsaram. Ou seja, os que não eram cegos, mas estavam cegos, não quiseram aprender com aquele que era cego, mas não estava cego. Ironia, né? O Evangelho de João tem muitas ironias nesse sentido. O melhor vinho que fica para o fim da festa, quando o correto seria servir o melhor vinho no início. Isso fala do quê? Fala da dificuldade dos judeus de terem identificado o melhor vinho quando ele chegou. Porque amaram a lei pela própria lei, mas não perceberam que a lei apontava para Cristo. Então, são histórias que vão se sobrepondo, e o livro dos sinais é como se fosse um grande quadro em que as cores vão sendo colocadas na tela e vão dando vida e imagem e significado àquilo que está sendo pintado na tela, né? Como se fosse também a tessitura de um tapete, e cada ponto vai revelando o quadro todo. Esse é o aspecto extraordinário desse livro dos sinais. Como aqui as imagens vão se sobrepondo, a imagem da água, a imagem da luz, né? A imagem da vida eterna, e aos poucos outras imagens vão sendo sobrepostas. No domingo que vem nós vamos acrescentar outra imagem, que é a imagem do pastor, mas isso vai ficar para domingo que vem. Por hoje nós vamos ficar com a experiência desse homem aqui, que num primeiro momento foi julgado um pecador, porque carregava uma enfermidade desde nascido. Mas a fé desse homem também era um sinal, né? Um sinal de salvação e o sinal de condenação. Então aqui está o julgamento da luz. A luz veio salvar, mas a luz também veio condenar. E a minha pergunta para você nessa noite é: como você tem lidado com a revelação de luz, da luz de Cristo em sua vida? Você teme a luz ou você ama a luz? Existem aspectos nas nossas vidas que nós mesmos julgamos que são tão feios que a gente não quer mostrar. Mas Cristo não veio para colocar para fazer uma reforma em nossas vidas. Cristo não veio nos reformar, Ele veio nos fazer de novo. E o vaso, para ser feito de novo, ele tem que ser quebrado. E ele só pode ser quebrado se ele se dispuser a ser manuseado pelas sábias mãos do olheiro, que cuida, que zela, mas que também quebra e refaz. Né? Essa sentença já havia sido colocada sobre a vida de Jesus com 8 dias de nascença. Porque quando Simeão pega o menino, ele glorifica a Deus e diz: Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a esperança de Israel. Então ele diz para Maria: olha, Maria, esse menino será posto para queda e elevação de muitos. Ou seja, ele vai salvar, mas ele também vai condenar. Você, Maria, vai sentir os efeitos da presença desse menino no mundo, porque uma espada transpassará a tua alma. Imagina uma mãe ouvir isso
a respeito do seu bebê de 8 dias de nascido. Então, se os católicos veneram Maria, nós evangélicos muitas vezes não damos a ela o devido valor e a devida honra. Não devemos adorá-la, não devemos venerá-la, não devemos crer nela como intercessora, nem acender velas para ela, mas devemos honrá-la como uma mulher de Deus que foi e que teve um papel extraordinariamente difícil nesse projeto da encarnação do Verbo de Jesus, ou do Verbo de Jesus neste mundo, para a nossa salvação. Então, irmãos, como tem sido essa nossa relação com a luz? Eu quero dizer para você nessa noite, você não deve brigar com a luz. Você não deve ter medo da luz. Não pense que só para você é difícil lidar com essa questão, porque é difícil para todos nós. Irmãos, há muitas coisas em nossas vidas que, se nós pudéssemos, nós não mexeríamos, nós não tocaríamos. Mas são áreas em que nós precisamos permitir que a luz de Cristo entre para trazer a iluminação e para resolver. Jesus não veio reformar, Ele veio resolver. E para resolver, há muitas coisas que precisam ser mexidas, transformadas, refeitas, quebradas, restauradas pela presença bendita da luz de Cristo em nossas vidas. Ele não trouxe uma luz artificial, Ele é a própria luz. Então, é por isso que o apóstolo Paulo faz a oração em Efésios capítulo 1, quando ele diz: eu oro para que, iluminados os olhos do vosso entendimento, vocês possam conhecer as dimensões do amor de Deus. Amém. Então, irmãos, a minha oração nessa noite é para que Deus ilumine os olhos do nosso entendimento. Para que a luz de Cristo ilumine as nossas mentes e nós possamos entender as implicações da nossa vida com o Senhor. Por outro lado, eu também oro para que Deus venha nos curar. Porque há muitas coisas em nós, irmãos, que são ocultas, que nós precisamos que sejam resolvidas, mas nós não sabemos que precisamos. Olha a oração do salmista no Salmo 19, quando ele diz: Senhor, expurga-me dos pecados que me são ocultos. Ele já estava, a oração dele já estava pedindo crédito. Ele já estava saindo do débito e já estava entrando no crédito. Senhor, me dá um crédito aí, porque eu pego até de modo que eu não sei. Então, meus amados irmãos, eu acredito que a primeira coisa que nós precisamos fazer para que os benefícios da vida com Cristo de fato nos alcancem em plenitude é reconhecer definitivamente que nós não temos nenhum mérito. Não temos nenhum mérito. Diga para o seu vizinho aí: você não merece absolutamente nada. E pode dizer para mim também, porque nenhum de nós merece absolutamente nada. Você pode ter R$1 no bolso, ou você pode ter milhões na sua conta bancária. Diante de Cristo, está todo mundo no mesmo nível. Em Romanos 3, o apóstolo Paulo diz que Deus nivelou tudo por baixo. Ele diz assim: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas em seguida ele diz: sabe por que Deus nivelou todo mundo por baixo? Para que ele também pudesse usar com a graça dele na vida de todos. E essa é a boa notícia. Quando nós nos reconhecemos cegos, então Ele nos dá a sua luz. Não é? Mas quando nós temos medo, muitas vezes nós rejeitamos a luz. E eu vou terminar com uma pequena história e depois nós vamos orar. Quando eu era garoto, não era em Barbacena não, mas
lá na minha cidade natal, meu tio me levava para caçar. Eu não era caçador, meu tio me levava para carregar os cachorros dele, né? E eu ia para comer pão com linguiça. Então não tinha nada a ver com a caçada propriamente dita. Mas, de vez em quando, ele chamava os colegas lá diferentes para ele para caçar. E um dia ele chamou um sujeito que era muito grande, imenso, mas era medroso de dar pena. E aí, meu tio colocou ele no final da fila, a gente andando à noite na mata com a lanterna, e no final da fila ele com a lanterninha desse tamanho assim, mas ele estava com muito medo, mas ele não quis admitir, né? Aí quando foi lá pelas tantas, eu estava na frente dele, ele falou assim: ó, segura essa lanterna para mim aqui que está muito pesado, está doendo minha mão. Aí ele passou para minha frente e me deixou no final da fila, né? Porque à noite a mata faz muito barulho e realmente mete medo em quem não tem muita experiência, né? Então, às vezes eu fico pensando, existem muitas pessoas na igreja que parecem com essa pessoa, quase que eu falei o nome dele, mas não posso contar o nome, que parecem com essa pessoa, que tem medo de admitir as suas fraquezas, as suas fragilidades, as suas limitações, não é? Mas, meus irmãos, o que é um bom obreiro de Deus? É uma pessoa a quem Deus aceita, como o nosso grupo de CCB, né? Nós aprendemos ainda esses dias, antes de Deus aceitar a oferta de Abel, Deus aceitou o próprio Abel. Antes de Deus rejeitar a oferta de Caim, Deus rejeitou o próprio Caim. Então, Deus aceita ou rejeita aquilo que nós damos, seja pouco ou seja muito, seja a moedinha pequena da viúva, ou seja, aquela grande quantia da propriedade de Barnabé que foi vendida e entregue à igreja. Deus aceita ou rejeita de acordo com a aceitação ou a rejeição que ele tem daquele que faz a própria oferta. Agora, quem é que nos faz aceitos diante de Deus? Somos nós? Não. É a pessoa do seu Filho em nós. Porque Deus só tem um Filho amado, e o nome dele é Jesus. Então, se Ele está em você, se você está em Cristo, você aceita diante de Deus. O dia que você erra, você aceita. O dia que você acerta, você é aceito, sabendo que você sempre está se esforçando para acertar, evidentemente, porque quem está em Cristo não ama o pecado. Então, irmãos, a primeira coisa que nós devemos fazer é reconhecer que nós somos apenas pecadores. Que o nosso Deus é um Deus de graça e misericórdia, e que Ele está constantemente querendo colocar sobre nós a sua graça para nos curar da cegueira e para nos fazer enxergar a verdadeira luz. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor.